Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite, bem em Cristo Rei. Tudo bem com vocês? Podem tomar o seu assento, por favor. Vamos compartilhar a palavra de Deus com temor e tremor. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. E antes de um domingo da família, eu quero falar sobre família. Faz hora que no domingo da família eu não falo sobre família. Vou aproveitar o tema, o ensejo. E eu queria presentear alguém aqui com um livro, falando um pouquinho do feirão de livro que está tendo ali. Mas se você conhece uma pessoa que está com medo de casar, conhece um monte, pastor Lázaro? Está com medo de casar, está com medo do sim. Tem muito homem com medo do sim. É verdade, mulheres? Vixe, ficou ruim pra gente agora, hein? Mas eu quero dar esse livro aqui de presente. Talvez a pessoa que vai vir pegar vai ficar envergonhada. Todo mundo saber que é eu. Não, talvez você vai pegar para alguém. Vamos combinar assim? Você vai pegar para alguém. Então tá aqui esse livro. Jovem Apaixonado. Cara, quem te mandou, vou ficar de olho. Vai lá. Pode aplaudir Jesus aí. Tem muita gente com medo do sim, né? Medo do sim. Esse livro é para desafiar você a não ter medo do sim. Eu, quando disse o sim, só tinha a cama, um fogão, o colchão, e não podia ficar sem o 3 em 1. Lembra do 3 em 1? Que tinha vitrola ainda assim? Aí a fita, cassete e o CD. Você tinha desse lado? Tinha sim, rapaz. Tinha sim. Mas eu quero falar de uma história bastante conhecida e aplicar algumas verdades espirituais para nossa casa, para nossa família. E a história vai estar baseada no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos ler alguns textos no decorrer da explanação da mensagem. Mas fala da história de Abraão e a história de Sara. Uma história muito conhecida. Sara não podia gerar filhos. Sara era estéril. Vivia também, carregava esse estigma, porque não ter filhos naquela conjectura, naquele conceito, né, judaico, era algo muito negativo. E é algo como que as pessoas olhavam e via que não tinha o favor de Deus sobre aquela pessoa. Isso era muito difícil para a vida de Sara. Mas não só para a vida de Sara, como também para a vida de Abraão. E já agora em idade avançada, essa perspectiva acabava cada dia diminuindo e morrendo. E ele se viu mais cada vez longe de realizar esse sonho, como é o sonho de muitos de nós aqui, de alguns de vocês, e alguns que já realizaram, que sonharam com um filho, sonharam em ter um bebê. Tivemos a apresentação dos bebês, um momento muito, muito gostoso, que consagramos os nossos filhos ao Senhor, e Sara desejava esse momento. Mas Deus intervém na história, e toda vez que Deus entra na história, algo muda. Toda vez que Deus intervém na equação, a nossa história tem que ser vista de um modo abençoado, porque vai ser de um modo diferente, conforme os planos e os desígnios de Deus. E aí Deus promete, Deus faz uma promessa para Abraão e Deus faz uma promessa para Sara, que eles vão ter aquele filho que eles tanto esperam. O filho da promessa, Isaac. Isaac iria chegar no momento certo, no tempo certo. Deus fala com eles. Sara não acredita muito. Sara ri, né, dizendo que, puxa, em idade tão avançada. Aí ela dá uma olhada para o Abraão de cima embaixo e fala assim: mas Deus, o senhor deve estar brincando comigo, porque não vai ser possível. Aí o Senhor fala: haverá coisa demasiadamente difícil para mim? O nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus pode fazer com que a estéril habite em lugar de muitos filhos. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. E o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. E agora, no cumprimento dessa promessa,
Eles agora agarram esse filho, abraçam esse filho, mas eles têm que viver também com o outro lado da história. Tem um meio filho, aí um filho bastardo no meio, porque Abraão se adianta com Sara nos propósitos divinos. Sara então oferece a sua escrava, oferece Agar, porque ela não consegue esperar esse cumprimento da promessa. Abraão tem um filho com a serva, e esse filho se chama Ismael, e se adiantam no propósito e na resposta do Senhor com respeito a uma promessa que Deus tinha feito para aquele casal. Com tudo isso, nós vamos ver uma briga depois de dois povos até o dia de hoje, por causa da descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Agora eles têm esse filho, mas há também por causa do outro filho que veio antes, uma disputa, uma rixa, uma briga. E Sara começa a ficar um pouco descontente com Agar, ou da forma que ela via Agar, e da forma que Agar talvez a tratava, esnobando ela, porque ela não podia gerar. E aquilo foi incomodando Agar, aquilo foi definhando Agar, aquilo foi trazendo amargura, no coração de Sara, foi trazendo amargura no coração de Sara. E Sara chega um momento que chama Abraão e fala: não dá para essa mulher ficar aqui, manda ela ir embora juntamente com esse filho, porque esse menino não vai herdar. E a gente vai ler Gênesis capítulo 21, a partir do verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse a Abraão, isso é Sara falando para ele: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E a gente começa a olhar para um texto desse e começa a se projetar no dia a dia dessa família. Irmãos, não era nada fácil. E não era fácil, não queria estar eu na pele de Sara e nem de Abraão para tomar uma decisão como essa. Uma mulher que agora serviu ao propósito daquele casal, deu um filho para aquele casal. Agora aquela mulher sem honra, agora aquela mulher com tanta vergonha, sendo agora mandada embora. Não sei qual a política que Abraão resolveu essa situação, mas ele obedece a Sara. Ele fica um pouco indeciso, mas Deus confirma essa palavra para ele. Fala assim: atende ao pedido de Sara, atende ao pedido dela, porque quem vai herdar é Isaque. A promessa que eu tenho com você é com Isaque. Mas agora Agar não serve para mais nada, a não ser para ser rechaçada, reprovada, ridicularizada, sendo mandada embora agora com o seu filho. Aí eu vou pular lá para o verso 14, 21, 14 de Gênesis. Olha o que vai dizer: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. Vai prestando atenção nos detalhes do texto. Pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Você olha para o texto, Abraão, um homem de muitas posses. Abraão, um homem abastado, um homem rico. E você olha ele mandando embora agora Agar só com pão e uma vasilha de água. Você não vê ali, poxa, Abraão com tudo que tinha, por que não mandou uns 3 camelos juntos, cheio de provisão para Agar no deserto, no caminho errante pelo deserto? Porque não mandou alguns outros servos a acompanharem, porque seria uma jornada difícil, não seria fácil. E você olha para o texto, simplesmente passa o olho assim pela história e começa a perceber: puxa, só pão e água. E às vezes ficamos com algumas dúvidas com respeito ao texto. Sendo um homem tão rico, por que não proveu mais? Por que não amenizou essa carga de Agar? Por que não amenizou? Por que despedi-la assim? E Agar então se sente perdida, com um filho nas costas,
com uma responsabilidade de ainda terminar de criar aquele menino com todas as responsabilidades que um pai e uma mãe deve ter. E tem gente se sentindo assim na vida, tem gente se sentindo assim na família, até participa dos cultos, vem à igreja, faz campanha, vê outros falando de sonhos e falando das promessas de Deus, e Deus cumprindo os sonhos e até conquistando. Mas e eu, pastor? Meu sonho vai acabar desse jeito? E a gente começa a questionar as coisas que acontecem na nossa vida. Tem pais aqui, quem sabe, trabalhando 2, 3 turnos para sustentar a casa e prover na vida da família. E eu acho que Agar olha para Ismael e não consegue projetar nada para a vida deles. O que vamos fazer, filho? Não temos nada, não temos perspectiva de nada. Uma escrava sendo mandada embora daquele jeito, que perspectiva ela teria de vida naquele contexto? Nenhum. Ela está desiludida, ela está decepcionada. Quantos de nós aqui como família temos pensado: pastor, não consigo planejar nada para minha casa, não consigo planejar nada aqui em família. E eu tenho dito outras vezes que, irmãos, a palavra amor para os nossos filhos se soletra assim: T-E-M-P-O. E às vezes queremos substituir esse verdadeiro amor, que é a presença, que é a dedicação, por tantas outras coisas. E vale ressaltar nos últimos dias, nos dias atuais, como temos sido mestres em fazer essas amargas substituições. Não temos dado o verdadeiro amor que os filhos necessitam, merecem. Agar olhou para esse cenário. E quem sabe, como você está falando: pastor, eu até queria dar tempo, eu queria jogar futebol mais com meus filhos, soltar pipa, não sei quem lembra da bolita, para outros é bola de gude, pescar, mas não consigo. Quem sabe essa palavra para nós hoje, que está percebendo que a vida está passando, e os momentos preciosos com a sua casa, e os momentos preciosos com os seus filhos, está escapando entre os seus dedos. Quem sabe você olha agora, já é um adolescente. Quem sabe você olha agora, já passou dos 18. Para alguns aqui, no meu caso, já passou dos 24. O Gabriel está com 14. Quem sabe você olha para ele agora e fala: nossa, esses dias estava nos meus braços, agora está fazendo 5. E você vê que não está desfrutando. Eram pequenos e agora já são grandes. E você pensa: tenho perdido esses tempos, e tenho substituído esses tempos com tantas coisas. E o que estamos fazendo por estarmos em nome do cansaço, em nome do trabalho, em nome da ocupação que temos dado para tantas coisas que fazemos, e não estamos realizando de verdade o nosso propósito como pais, ou vivendo a vida familiar como Deus quer que vivamos. E aí vai Agar, caminhando errante no deserto de Berseba, junto com Ismael. E o verso 15, que é o próximo, vai dizer assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Imagino a angústia agora de Agar. Acabou, era só pão e água, e agora acabou. Ela coloca o menino agora debaixo de um arbusto, uma angústia, porque era pouca a comida que tinha. Sabia que não iriam sobreviver por tanto tempo, porque estavam onde? No deserto. Ela então deixa o menino debaixo dos arbustos. E nós como pais, eu quero fazer diretamente a aplicação do texto. E nós como pais, muitas vezes, por estarmos vivendo dias assim, de escassez, cansados, sobrecarregados, esgotados, de alguma maneira ou por alguma razão, o trabalho, o estresse, te separa do teu bem mais precioso. E você começa então a deixar também os seus filhos debaixo de arbustos.
Talvez outro motivo seria o abandono também. Não é só escassez, não é só trabalho, não é só cansaço, mas o abandono inconsciente ou consciente da sua missão como pai. Sua letargia, sua comodidade, o seu abandono do papel como protetor, como guardião da sua casa. Você tem colocado os filhos debaixo de arbustos, e tem um monte de pais aqui hoje que estão jogando os filhos debaixo de vários arbustos. O arbusto da TV, dos videogames, dos celulares, dos colégios, arbustos de quartos solitários de crianças que passam a vida escondidas dos pais, estressados. Muitos arbustos modernos nós temos no dia de hoje, muitos. E tem um monte de filho órfão dentro de casa. Arbustos das redes sociais. E não é que muitas vezes falta amor, ou às vezes não é só negligência. É que muitos de nós também talvez estamos cansados por estarmos andando no deserto da vida. Pastor, eu até tenho essa intenção, mas eu não sei como fazer, e sinto que isso está escapando dos dedos, e tenho consciência disso, que estou perdendo esse tempo, que não estou sendo o pai que deveria ser, não estou sendo a mãe que deveria ser. Tenho consciência disso, mas não sei o que fazer. Não podemos simplesmente jogá-los debaixo de um arbusto e achar que eles vão de alguma forma saciar a sede que estão enfrentando. E um dos grandes problemas das famílias, e até das famílias cristãs, das igrejas, isso não é só uma crítica, mas é uma autocrítica. Porque o que me dá autoridade para falar é que a gente pastoreia o quê? Famílias. Pastoreamos famílias, convivemos com crianças, falamos e conversamos com os pais, com professores de crianças, e sabemos onde estão esses problemas. Damos algumas sombras de alguns arbustos aos nossos jovens, aos nossos filhos, mas não saciamos a sede que eles estão sentindo, a fome que eles estão enfrentando, do amor, da atenção, do relacionamento, da vida com Deus, de experiências com Deus. Não estamos como pais saciando essa sede, essa fome. Há centenas de programas para entretenimento de crianças, de adolescentes, de jovens. Isso não é pecado, isso é bom, isso é maravilhoso, está bem fazer isso. Mas se nós como pais não lhes dermos de beber e de comer a comida que eles realmente necessitam, se nós não saciarmos a sede dessa geração, então nós corremos um sério risco de a perdermos. Como o povo lá no tempo dos juízes, a Bíblia diz que se levantou uma geração que não conhecia o Deus de seus pais. Misericórdia. Se levantou uma geração que não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Negligência, falta de compromisso. Perderemos nossos filhos se não saciarmos essa fome e essa sede que eles têm. Essas crianças entretidas debaixo desses arbustos. Ah, pastor, mas não falta nada, eu dou tudo que eles querem, tudo que eu nunca tive na vida. Não é isso. Não é isso que eles precisam. Os arbustos podem até dar um pouco de sombra contra o sol, mas não lhe darão alimento de verdade, não lhe darão o que eles realmente necessitam. Conhecemos pais que trazem os seus filhos para a igreja como se fosse uma receita mágica. Larga o filho aí. Trazer seu filho à força para dentro da igreja não vai fazer com que ele se converta, ou que atenda essa sua expectativa de pelo menos estar fazendo alguma coisa boa, se nem seu exemplo ele tem.
pastor, ore pelo meu filho, ore por ele, deve ter algum demônio nele, pastor. Não, às vezes não se trata de demônio, às vezes não se trata disso, às vezes não tem demônio nenhum. Às vezes seus filhos precisam ser ministrados por seus pais que estão cada vez mais distantes, em nome da conquista, em nome do materialismo, em nome de conseguir as coisas. Estamos perdendo os nossos filhos. E às vezes queremos ensinar como pastores, como líderes, que eu não sou o pastor que muitas vezes deva orar e ministrar sobre a vida do seu filho. Fazemos isso e fazemos com prazer, e toda vez que você pedir para orar, o faremos também. Mas queremos que você entenda que a responsabilidade é sua, pai e mãe, de ministrar sobre a vida do seu filho. Não é responsabilidade de pastores, de professores de igreja. Ainda que vamos fazer, ainda que vamos ajudar você nessa jornada e nessa caminhada, mas você tem a responsabilidade e você tem a unção de Deus para fazê-lo. A unção para cobrir o teu filho, a unção para abençoar o teu filho, a autoridade dada por Deus como sacerdote da sua casa, para se posicionar, para entregá-lo nas mãos de Deus, para ser um pai e uma mãe de verdade. Agar joga o menino. Agar trata de esquecer esse momento, é muito doloroso para ela. E o texto diz que ela vai esconder, deixa o menino debaixo desse arbusto. E o problema com muitos pais não são finanças, muitas vezes, porque os que têm mais recursos também abandonam seus filhos debaixo de outros arbustos. Arbustos mais caros, mas não deixam de ser arbustos. Arbustos como babá, como colégio integral, mas são arbustos que não têm água, são arbustos que não têm alimento, que não têm pão. E estamos no mesmo barco, estamos no mesmo problema. Verso 15 diz que acabou a água do odre. E o verso 16 vai dizer o seguinte: e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. É algo triste de ver na história, mas eu quero chamar a atenção também dos pais, porque há uma síndrome que nós estamos vivendo, que nós podemos chamar de a síndrome do avestruz. Não quero ver o problema, vou fazer de conta que eu não sei de nada, deixa a igreja resolver isso para mim. Pais enfrentando a síndrome do avestruz, porque não vendo que esse problema então desapareça. Eu não participando também, não tenho responsabilidade. Tem pais dizendo: eu não quero que aconteça nada com meu filho, pastor. Mas ele diz isso, irmão, como se fosse uma palavra mágica. Não vai acontecer nada, a não ser que você, pai, tome uma decisão agora mesmo. Senão o que você teme pode acontecer. Saia dessa síndrome de avestruz, de não estar percebendo nada. E às vezes está todo mundo falando, e às vezes ele tem aquela frase, né? Será que o pai não está vendo? Será que a mãe não está percebendo? E às vezes perdemos até a amizade por querer chamar a atenção como amigo. Nossa, que isso? É isso? Vai cuidar da sua vida. Síndrome do avestruz. Esconder-se de um problema, irmão, pai, mãe que me ouve, pode ser a incubadora de problemas muito mais graves. Fiquem atentos. Você não pode apenas dizer: eu já decretei, pastor. Já decretou? Pastor, eu já orei, eu já os cobri com o sangue de Jesus. Isso não exime você dos deveres de pai.
Só orar e não praticar não exime você dos seus deveres. Há um princípio regido por Deus para a sua casa. Você é o cabeça, homem. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o guardião do teu lar. Você define o que sai e o que entra da sua casa. Mulher, você é a mulher sábia, idônea que Deus te chamou. Tem coisas que nós não precisamos nem orar, é só obedecer. Só obedecer o que a palavra diz. Tem coisas que devemos orar, mas tem muitas coisas que não precisamos nem orar, é só obedecer o princípio. Eu posso orar pelo meu carro, posso cobrir o carro com o sangue de Jesus. Aí eu olho o sinal vermelho e falo assim: está coberto. Está coberto. E piso no acelerador. Está coberto, eu já orei. Eu tenho uma responsabilidade de conduzir o automóvel. Eu tenho uma responsabilidade de atentar e de obedecer às leis do trânsito. Se você é pai solteiro, quem sabe, uma mãe solteira que está aqui, ou se você tem filhos de 15 anos, de 20, de 40, ainda é responsabilidade sua. Pro de 40 tem que ter uma observação à parte, mas é outra mensagem. Agar disse: não quero ver o menino quando morrer. Irmãos, isso não vai fazer que ele morra menos. Não quero ver o menino morrer. Isso não vai fazer com que ele sofra menos. Mas, como eu disse, quando Deus intervém na história, tudo muda. Deus quer intervir na nossa casa. Deus quer reger a nossa família. Deus quer se assentar no trono da nossa casa. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo agir dentro da nossa família, irmãos, dentro do nosso casamento, na criação dos nossos filhos. E o verso 17 vai dizer que Deus ouve a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino, aleluia. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus ouviu a voz do menino e no verso 18 lhe dá 3 ordens. Dá 3 ordens, mas a ordem é para Agar: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Quem pode dizer aleluia? Deus intervém na história. Deus ouve o choro do menino. Há um ruído, pode ser um grito silencioso ou um grito ensurdecedor, mas há uma geração de filhos que estão clamando por água. Há uma geração de filhos que estão clamando por ministração dos seus pais. Há uma geração de filhos que estão clamando por presença do pai, presença da mãe. Há um espírito de orfandade, irmãos, que nós precisamos derrotar no mundo espiritual, bani-lo da nossa casa, bani-lo da nossa família, pois Deus quer trazer renovo no nosso lar e o início de um grande mover de Deus no seio das famílias cristãs. Não vamos desistir da nossa tarefa, não vamos desistir da nossa missão. Pais que perderam a conexão com seus filhos, e eu não digo que seja a maioria, porque há muitas e boas, afortunadas exceções nesse caso, mas por regra geral, há uma orfandade espiritual rondando os nossos filhos, e nós pais não podemos dar o braço a torcer. Se você concorda comigo, diga amém. Se você concorda comigo, levanta a sua mão, diga: eu quero lutar pela minha casa, eu quero continuar lutando pela minha família, pelos meus filhos. Irmãos, a responsabilidade da reconciliação nunca foi dos filhos, mas sim dos pais. Quando você olha para a Bíblia, Deus procurou Adão. Adão, onde você está, Adão? O pai procurando o filho. O pai do filho pródigo, quando o pai o viu, avistou, correu, abraçou, deu uma festa.
É o pai indo em direção ao filho, a responsabilidade de abraçá-lo, de fazer acontecer a reconciliação. Nossos filhos estão desesperados por amor. Tem uma geração de filhos desesperados por amor, por atenção, por dedicação e por exemplo. Exemplo. E como é importante a bênção dos pais. Filhos que me ouvem aqui nessa noite, valorizem isso. Valorize que seu pai está orando por você. Valorize porque sua mãe está de joelho clamando por você. Pais, a bênção de vocês na vida dos seus filhos sempre vai economizar horas de desespero mais tarde. Vai economizar horas de solidão, de confusão. A Bíblia diz que Deus escutou a voz do menino. Agar então tira a cabeça da terra, se livra dessa síndrome de avestruz e olha para ele. Irmãos, a infância, a adolescência, a juventude não são enfermidades que passam com o tempo. Porque às vezes a gente olha para um filho que está passando por um momento de rebeldia. Seu filho não é problema, ele está com um problema, ou está passando por uma fase. E às vezes a gente olha para essas situações como enfermidades. E às vezes as nossas crianças, nossos filhos são muito sinceros e são muito pouco hipócritas no que dizem e no que pensam. Os adultos são mais hipócritas do que as crianças. Sabia disso? A gente, quando vai ficando mais adulto, a gente vai ficando mais político. E aí a gente diz não quando deveria dizer sim. Às vezes a gente diz mais sim quando deveria dizer não. Às vezes a gente sorri quando não tem vontade. Não é verdade? Mas as crianças não é assim. Pá, na lata. Meu pai trouxe uma visita em casa. Estava todo mundo almoçando. A gente é pastor Dinho, daquela época que a gente comia depois da visita. Se não tinha lugar na mesa, esperava que tinha uma visita ilustre na casa. E eu esperando, ó. Minha vez. Irmãos, eu cheguei lá, arrodeei a mesa, parei do lado do visitante ilustre e falei para ele: você não vai deixar para nós não? Acho que tinha uns 4 anos. Imagina a cara do pai, que tinha um bigode assim. Quando eu torci o bigode assim, eu falei assim: a chapa vai esquentar agora, velho. Agora, são sinceros. E eles estão gritando, e nós estamos percebendo. E eles estão falando. Às vezes são gritos ensurdecedores, mas são gritos também silenciosos. Como se comportam, como estão reagindo dentro de casa. Porque não estão sendo ministrados, não estão recebendo água, não estão recebendo pão em casa. Estão enfraquecidos, estão no deserto, estão penando. Tem uma geração desesperada por uma palavra clara. Filhos que com certeza gostariam de ter mais a presença dos seus pais, mais exemplo dos seus pais, mais conselho do pai. E o meu coração está cheio de fé para declarar isso nessa noite. Nossos filhos serão gente de bem nessa sociedade. Nossos filhos serão usados por Deus nessa geração. Nossos filhos serão ministros do Senhor nessa geração. Aleluia! Meu coração se enche de fé porque não vamos desistir da nossa missão. O verso 18 chega para Agar agora com 3 ordens: ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E a primeira ordem: ergue-te. Você nunca vai poder ajudar a sua família se primeiro você, como pai, não se levantar. Para você puxar alguém, você tem que estar por cima, você tem que estar de pé, você tem que estar sarado, você tem que estar pronto, você tem que estar fortalecido. Você tem que enfrentar as crises, você tem que se colocar na brecha, você tem que se posicionar. Como você vai levantar alguém? Você precisa se colocar de pé hoje diante das circunstâncias, da sua casa, da sua família, diante dos problemas que vocês como família estão enfrentando, estão fingindo que não está acontecendo nada.
Ergue-te é a primeira ordem de Deus para Agar. Ergam-se, pais, nessa noite. Vamos, deixa de chorar. Foi o que Deus falou para Agar. O que tens, Agar? Para com isso. Ergue-te. Toma esse menino pela mão. Levanta o menino e toma-o pela mão. Vou fazer dele um grande povo. Ah, pastor, meu filho se foi. Ah, meu pastor, meu filho entrou num relacionamento perigoso. Ah, meu filho está nas drogas. Ah, meu filho foi até preso, pastor, não sei o que fazer. Deus está dizendo, nós não podemos continuar essa conversa se você não se levantar e se você não se posicionar. Você acredita no Deus de milagres? Você acredita no Deus que restaura todas as coisas? Você acredita no Deus que pode transformar o coração do seu filho e fazer voltá-lo para você e para o Deus que você serve? Esse é o Deus que nós servimos. Mas Deus está esperando uma posição sua como sacerdote, como pai, como mãe. Ergue-te diante dessa situação. Levante-se para fazer a sua parte. E a segunda ordem, levanta o menino. Somos nós, pais, que levantamos nossos filhos. E nós levantamos assim, com exemplo, com dedicação, com apoio, com palavras de ânimo, com palavras de bênção. Se nós não fizermos isso, outros vão mantê-los no chão, vão jogá-los no chão, vão dizer o valor que eles têm, que é o valor equivocado, com certeza. Se não dissermos o valor deles e o quanto são estimados, outros vão dizer de forma errada e equivocada qual é o valor deles. Na escola, em minha sociedade, em minha roda de amigos, quem sabe ele vai ouvir muitas coisas que não deveria ouvir. Mas se ele está sendo ministrado em casa, se ele está bebendo água da fonte, se ele está comendo um alimento espiritual que você como pai está provendo, vai ser apenas uma fase. Vai ser apenas uma fase. Quantos filhos se perdendo quando acabaram de entrar na faculdade? Acabaram de entrar na faculdade. Resgate a identidade do seu filho. Ele é seu filho. E ele também é a imagem e semelhança do Criador. Ele tem propósito, ele tem destino, ele tem um futuro, ele tem um Deus, ele tem um Senhor, ele tem uma fé. Será que seu filho sabe disso? Será que seus filhos têm consciência disso? Os seus filhos conhecem o Deus que você serve? Você tem falado do seu Deus para o seu filho, e quem ele é, e o que ele faz, e qual é o propósito dele para a nossa vida? Você tem repartido isso com o teu filho? Terceira ordem, toma-o pela mão. Contato, aproximação, pertencimento. Talvez você não possa acalmar, irmão, o calor do deserto, mas eles se sentirão seguros com a sua presença. Com certeza, vão poder enfrentar tudo nessa vida, porque tem uma base familiar, porque tem uma base de fé em casa, porque aprenderam a adorar a Deus, aprenderam a confiar em Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis da vida, aprenderam com o Deus de seus pais. Toma-o pela mão, vão se sentir seguros. Apesar de podermos usar como uma metáfora, você pode ainda hoje, irmão, talvez não tenha contato com ele agora, mas você pode dar um jeito. Você pode ligar para ele, você pode chamá-lo, você pode visitá-lo, você pode mandar um e-mail. Porque às vezes a gente vai dizer assim: eu não fui criado assim, pastor, eu não tenho negócio de abraçar, falar eu te amo. Mas qual é a sua forma de dizer? Qual é a sua linguagem? O seu filho sabe? Eu entendi que meu pai dizia que me amava quando a gente sentava do lado dele na televisão e ele batia na minha perna assim e ficava fazendo assim. Eu entendi que ele estava falando assim: eu estou aqui, eu estou aqui. E quando eu fui morar a primeira vez fora, primeira experiência fora de casa, e uma das primeiras crises, das maiores crises da minha vida, ele me ligou, me chamou. Era um orelhão que a gente tinha que sair na rua e atender.
O Pai está aqui. Quanto tempo teu filho não ouve isso? O Pai está aqui com você. A gente está junto. Nós vamos enfrentar juntos essa crise, esse vendaval, essa tempestade. E em nome do rancor, do ódio, da amargura e de tantas outras coisas, isso está escapando entre os seus dedos, o seu propósito, a sua missão. E um dia você vai ter que prestar contas diante de Deus. Toma-o pela mão. Ainda que possa estar vivendo longe da presença de Deus, ainda que se portem como desobedientes ou como rebeldes hoje, continue abençoando os seus filhos. Sejam essas bênçãos e essas palavras abençoadoras que levantam muros de proteção dentro da sua casa, para que o inimigo não avance, não ocupe terreno. Gênesis 21:19 vai dizer: e abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Quando você faz o que você tem que fazer, a provisão de Deus sempre estará presente. Quando você toma para você essa missão, fala assim: eu preciso me levantar diante dessa situação, Deus sempre vai prover o escape. Deus sempre vai dar a ferramenta com que você vai trabalhar, a sabedoria do alto para administrar, seja o que for, seja a crise que for dentro da sua casa. Primeiro, se levante dentro dessa situação. A provisão sempre estará aí. Pais, Deus nunca deixará de prover para nós. Deus nunca deixará de prover para os seus filhos. Pode ser que você não tenha visto ainda, mas a provisão sempre estará aí. Agar abriu os olhos, estava morrendo, e de repente ali estava a provisão. Você não vai morrer, mulher. Deus estava dizendo para Agar: não é o seu fim, não é o fim deste menino. E não quero orar para que Deus te dê mais água. Quero orar para que você veja a fonte que já está jorrando. Já está presente, já nos deu, Ele já nos delegou. Abençoe os teus filhos. Você pode ter ido mal no casamento, está mal no relacionamento, muita coisa pode ter acontecido até aqui, mas quando você se posiciona, quando você se levanta, se posiciona como sacerdote, como uma esposa sábia, você está fazendo que os seus renovos, que os seus brotos outra vez vivam. Ainda é sua responsabilidade, seus filhos. Você pode continuar a partir de agora. Será, pastor, que dá tempo? Dá tempo. Você pode continuar de onde parou. Seja um exemplo para essa geração. Filhos são promessas. Filhos são flechas. Filhos são herança. Filhos são ovelhas que precisam ser pastoreadas. Deus, termino, na sua soberania disse: chegou a hora, o verbo vai se fazer carne. Meu filho vai se tornar um homem. O Espírito Santo então gera Jesus no ventre de Maria. Até aí você olha o texto, tudo divino, tudo sobrenatural. Mas nem Deus, com todo o projeto dele, abriu mão da figura paterna, biologicamente falando. Chamou José e falou assim: ei, você vai cuidar dele. Vai cuidar dele para mim. José entendeu a missão. E José falou assim: eu não posso errar. Eu não posso errar. Deus chama José e diz: meu filho precisa de uma referência física, cria ele para mim. Nem Deus quebrou um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Como é que você acha que José educava dia a dia Jesus? Olhava e falava: não posso errar. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser presente, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ter responsabilidades. É exatamente o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Porque essas ovelhas que estão aí, quem sabe onde Deus vai levá-las? Os ministros do altar do Senhor, os pastores, os evangelistas, os missionários, os médicos, os governantes de cidades, de nações, estão aqui. Estão aqui. E nós precisamos mantê-los assim. Precisamos dar água, precisamos dar comida,
Há um propósito eterno nesse filho que Deus te deu. Vou repetir: há um propósito eterno neste filho que Deus te deu, e nós não podemos errar. Quem pode dizer amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Criar Jesus para José não era missão fácil, não. Era uma missão difícil. Assim como Deus pegou Jesus, chamou José, Deus pegou Gabriel, Deus pegou Débora, falou assim: ó, sua missão, parceiro. Chamou eu e a Thelma, falou assim: aqui ó, essas 2 ovelhas para você pastorear. Cria eles para mim. Filhos são de Deus, herança do Senhor, presente para você, você ser o mordomo, são de Deus. Olhe para eles como um presente do céu para você, como uma missão que Deus te deu. Ah, pastor, mas qual que é essa missão? Que se pareçam cada vez mais com Jesus. A sua missão é fazer com que esse filho se pareça cada vez mais com Jesus. Esse é o sonho de Deus, em ter uma família cheia de filhos parecidos com Jesus. Ah, pastor, como eles vão ficar mais parecidos com Jesus? Se pareça com Jesus. Pai, mãe, se pareça com Jesus. E você vai imprimir essa imagem no seu filho, através da dedicação, através da responsabilidade, através do exemplo. Se pareça com Jesus, e seus filhos irão reproduzir esse comportamento. Porque tem pai e mãe aqui que parece mais o diabo do que com Jesus. Tem mãe que chama o filho de capetinha. Se pareça com Jesus. Agarre a tua missão. Ergue-te. Ergue-te. Estou falando com a IBN Cristo Rei. Levanta o menino e toma-o pela mão. Quero orar pela nossa casa. Quero orar pela nossa família. O profeta Samuel, ele foi, no final da vida, foi velado por filhos desviados. O sacerdote Eli viu o fim trágico dos filhos. Davi viu seus filhos se matando em casa. Nós não vamos terminar assim. Deus está nos chamando mais uma vez, para o pacto, para o compromisso, para agarrarmos a nossa missão com valor e com coragem. Deus é contigo, meu irmão. Deus é com a tua casa. Vamos colocar de pé. Quero orar para a nossa casa. Eu sei que o Espírito Santo está falando com cada coração aqui da maneira que Ele sabe fazer. Agarre a sua missão. Não vamos errar. Com a graça de Deus não vamos errar. Com a graça de Deus não vamos falhar. Se você está com a sua família e pode fazer isso, pode dar a mão para ela, pode abraçar, pegar aí no ombro. Só os da família por enquanto. Antes de orar eu preciso falar. Eu passei a mensagem inteira sem falar, mas fui cobrado para falar. Nós ainda estamos num ambiente de biossegurança. Então, por favor, fique com a máscara. Fique com a máscara. Tem irmão tirando a máscara, e aí o introdutor vai falar com ele para pôr a máscara. Não vou pôr máscara. Dá de ombro. Você vai ser convidado a se retirar. Isso é ruim. Nós estamos num ambiente em que devemos proteger uns aos outros. Isso é respeito com o outro. Então me permita dar mais esse lembrete aqui no final, né? Mas é válido. Venha, fique o tempo com a máscara. Daqui a pouco estamos indo embora. Você pode declarar a bênção de Deus sobre a sua casa? Amém? Você pode abençoar os seus filhos?
Marido que está aqui, pode abençoar a sua esposa? Ih, pastor, você não sabe nem o que aconteceu para a gente chegar aqui hoje. Tem um quebrantamento do Espírito Santo aqui nesse lugar, para arrancar tudo isso, desfazer tudo isso, desfazer toda essa corrente do mal, sabe, irmãos? Esse peso que você está vivendo em casa, não tem paz em casa, não tem alegria em casa. Você entra, é pé de guerra, é com o filho, é com a esposa, é com os empregados. Está difícil a situação. Ei, se posicione. Se posicione. Reveja a sua situação dentro de casa. Peça perdão. Releve. Pratique o amor. Como nós podemos orar para Deus nos perdoar assim como nós perdoamos, se nós não estamos perdoando? E assim como vocês querem que os outros os façam, fazei vós também, e não estamos fazendo. Estamos quebrando princípios, quebrando princípios, quebrando princípios, e por eles estamos sendo quebrados, todos os dias quebrados, e não vemos a nossa família prosperar, não vemos alegria em casa, as coisas não rompem. Nessa noite é noite de visita do Espírito Santo no seu coração, na sua casa, dentro do seu lar, lá no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala, na sua intimidade. Deus quer restaurar a nossa casa. Nos posicionemos diante do Senhor. Pastor Renato, nos ajuda aqui nessa oração, por favor. Você pode começar a orar. É você, sua casa e Deus agora. Pastor Renato vai nos guiar, mas você faça a sua oração, a sua entrega. Se levante, se posicione no mundo espiritual acerca da sua casa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa igreja, no nome de Jesus.